PET apresenta Café com Química. Bem-vindos ao podcast Café com Química. Hoje temos uma roda de conversa muito especial sobre reflexões de um formando. Nossos convidados compartilharão suas valiosas experiências até aqui e darão dicas para aqueles que ainda irão trilhar o mesmo caminho. Sou Luísa Pedrosa e estou acompanhada dos integrantes do grupo PET Química. Boa noite, Luísa. Meu nome é Eliardo, eu sou estudante de Engenharia Química e eu estou no 10º semestre da graduação. E eu estou muito feliz por estar aqui no podcast. Boa noite, Luísa. Boa noite, ouvintes do podcast. Meu nome é Linária. Eu sou no 10º semestre de Química Tecnológica e eu também queria agradecer muito o convite para poder falar um pouco da nossa experiência, né, durante esses 5 anos de curso. Oi, pessoal. Eu sou a Júlia Vargas. Eu estou cursando Química Tecnológica. Eu estou finalizando esse semestre, ou seja, estou no 10º semestre. E eu estou muito feliz de estar no podcast. Eu gosto muito desse podcast, então muito obrigada pelo convite. E para dar início a essa roda de conversa, eu gostaria de começar perguntando o que levou cada um de vocês a escolher o curso de Química e se agora que vocês estão prestes a se formar, teriam ido por outro caminho. Bom, o que me levou a escolher Engenharia Química, eu acredito que foi parecido com a experiência de muita gente, né, no ensino médio, se duvidar até das colegas que estão aqui hoje comigo. Quando eu estava no ensino médio, eu me afeiçoava muito por Química, por Matemática. Então, eu quis buscar uma graduação que meio que unisse essas duas coisas e que também que eu visse que tinha perspectiva de emprego no futuro. Então, a minha escolha foi Engenharia Química. Gostaria de admitir que meio que talvez tenha sido uma decisão corrida, porque eu vi, eu gosto de Química, Matemática, tá, Engenharia Química. E quando eu cheguei aqui, eu vi que o curso não era bem isso que eu tinha pensado quando estava no ensino médio. Mas à medida que foi passando o tempo, que eu fui fazendo as matérias, que eu fui convivendo com o conteúdo, com do que se tratava o curso, eu fui criando meio que uma afeição pela engenharia química, porque eu vi a função que o engenheiro químico desenvolve na sociedade e o quão importante ele é. E por isso eu digo com certeza que eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido engenharia química. Vou ter que plagiar o Eliardo. Eu também escolhi a Química por conta do ensino médio. Na época que eu tava estudando para vestibular, enfim, né? Estudando PAS, Enem. Química era a matéria que mais fazia sentido para mim. E eu sempre fui muito familiarizada com exatas. Então, acabou que eu vim para essa área. Não mudaria meu curso, não trocaria por nada. Porque eu amo de paixão a Química. Mas uma dica que eu dou aos ouvintes fora da universidade, que ainda estão no colégio, pensem fora da caixa. Quando a gente está no colégio, a gente acaba pensando que eu só posso ingressar num curso que esteja relacionado a uma matéria que eu esteja vendo. Então, por exemplo, eu gosto de história, eu vou ter que ingressar em história. Eu gosto de geografia, eu vou ingressar em geografia. E não, na verdade, a universidade, ela abre tantas oportunidades e tantos cursos diferentes que a gente nem imagina. Então, é isso. Minha dica é manter a mente aberta, mas, novamente, eu fui por um pensamento enviesado, mas um pensamento enviesado que eu amava, então eu não trocaria meu curso. Olha, eu vou ser bem sincera, eu fui por um caminho um pouco diferente dos colegas, porque o que mais me motivou a entrar no curso que eu tô agora, ou seja, Química Tecnológica, se você é de outros estados, talvez você conheça esse curso como Química Industrial, né? Na verdade é o mesmo currículo. Mas o que mais me motivou a entrar nesse curso, eu vou ser bem sincera, que foi a nota de corte. Eu tinha prestado vestibular tradicional em 2019 para engenharia química, que era o que eu acreditava que eu queria. E aí veio o primeiro resultado, eu não tinha nota para engenharia química, mas eu tinha nota para química tecnológica. E meio sem saber o que a química tecnológica fazia, eu decidi trocar meu curso, né, a minha opção de curso, e eu acabei entrando para química tecnológica. Acabou que foi um chute, assim, muito bem acertado, porque o que eu acreditava que a engenharia química fazia é o que, na verdade, o químico industrial faz, né? Eu acho que é uma das coisas que aqui em Brasília a gente tem muito essa confusão em
o que cada curso faz. Engenharia Química, eu conheço alguns colegas, tanto aqui da UNB quanto de outras universidades, e você pode ter um curso que vai de várias vertentes. Mas aqui na Universidade de Brasília, a vertente que é a Engenharia Química não é exatamente o que eu queria, e que eu só fui descobrir depois que eu entrei na universidade. Quando eu tive meu primeiro semestre, eu vi as disciplinas, conheci um pouco mais o fluxo, e eu falei, realmente, se eu tivesse entrado para Engenharia Química, eu não teria feito uma escolha de curso tão boa. Mas hoje, na Química Industrial, na Química Tecnológica, eu me sinto bastante realizado, eu gosto bastante do que eu faço, do que eu estudo, então eu não mudaria. Se vocês pudessem aconselhar as suas versões mais jovens que estavam começando a graduação em Química, qual conselho vocês dariam com base na experiência que vocês tiveram até agora? O que eu falaria pro meu eu mais jovem seria principalmente para aproveitar o que a universidade ela te oferece, aproveitar ao máximo. Porque quando eu entrei na UNB, hoje eu não tenho mais vergonha de admitir que eu era um moleque. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de chegar numa cidade grande que eu não conhecia, e meio que o que eu via era só o que estava na minha frente. Eu vou para a universidade, estudo, volto para casa, estudo, faço prova, tiro boa nota, e é isso, e acabou, vou fazer isso até formar. Mas depois que foi passando o tempo, que eu entrei no PET também, me ajudou muito a ver isso, e que a universidade ela tem muito a te oferecer. Por exemplo, eu aconselharia meu eu mais novo a procurar por tudo. Seja projeto de extensão, cursos de línguas, oportunidades de intercâmbio, procurar por estágios logo cedo, o quão mais possível antes, e simplesmente, não ficar preso. Então, seria meio que essa dica que eu daria. Não se mantenha dentro de uma bolha. Tem um mundo muito legal na universidade que você pode sair e descobrir. Eu vou falar um pouquinho diferente da linha do Eliardo. O conselho que eu daria pro meu eu mais novo foram coisas que, assim, me impactaram muito durante a graduação. A primeira coisa é não pegar muita coisa. Quando eu falo muita coisa, direcionada à disciplina, então respeitar o seu limite. Quando a gente entra, a gente acha que, meu Deus do céu, eu preciso me manter no fluxo. Se eu sair do fluxo, o que vai acontecer comigo? Só que às vezes você não tá num bom momento, você não tá emocionalmente preparado para cursar aquela matéria, ou precisa desistir no meio do caminho por N motivos. Então, é um conselho que eu daria pra mim mesma: respeitar o seu limite, respeitar o seu tempo. Não tem problema se você faz um curso em 5 anos, se você faz um curso em 6 anos. No final das contas, todo mundo vai ter o diploma. E outra coisa que eu falaria pra mim mesma é que reprovações e notas baixas, elas não representam muita coisa. Principalmente a nota baixa. A gente tende a achar que isso representa o nosso conhecimento por completo, mas não, gente. Prova, quando você tá fazendo prova, aquilo ali tá representando muito mais, tá representando como você tá naquele momento. Lógico, tem um conteúdo envolvido, mas tem muito do seu emocional também. Tanto que na minha primeira nota baixa, eu fiquei muito, muito chateada, eu fui tirar no banheiro. Foi na universidade, eu tinha um perfil muito estudioso. Ainda tenho um perfil muito estudioso, e eu achava que, nossa, isso nunca vai acontecer comigo, nunca vou tirar uma nota baixa na vida. Eu chego na universidade, primeiro semestre tiro um 0. Então, aquilo ali foi, assim, um abalo muito grande, porque eu fiquei me questionando se eu realmente era boa o suficiente pra estar no meu curso e pra estar numa universidade pública. Depois, com o tempo que eu fui entender que não, aquilo ali não estava definindo o meu conhecimento. E é isso. Cara, eu vou numa linha um pouco parecida com o Eliardo, mas não exatamente, que... Assim, se eu pudesse voltar no tempo e falar: Júlia, eu preciso te dar alguns conselhos. O primeiro conselho que eu daria é aproveitar a universidade, mas no sentido de aproveitar módulos livres e também disciplinas optativas. Como assim? Módulo livre é uma porcentagem da sua carga horária que você pode gastar no que você quiser. Então, por exemplo, eu tenho interesse em algumas outras áreas além das exatas, como, por exemplo, ciência política. E por um breve momento ali no meu ensino médio eu me questionei se eu deveria entrar para uma graduação em ciência política, por exemplo. Acabei não optando, claramente, estou aqui finalizando Química Tecnológica. Mas usar o módulo livre para pegar algumas disciplinas, descobrir se é realmente aquilo que eu achava que seria, é uma coisa muito interessante. Até para ter aquele desencargo, ou para você realmente encontrar uma paixão que é sua.
Então isso é uma coisa muito importante. Você pode gastar naquilo que você achar mais interessante. Sei lá, fazer aula de canoagem no lago, fazer disciplina em outros departamentos, sei lá, na FAC, que é a Faculdade de Comunicação. Você pode tentar nas mais variadas áreas que não necessariamente estão de acordo ou estão relacionadas com o seu curso de origem. Então, por exemplo, Química Tecnológica, se eu quisesse, eu poderia pegar a disciplina em qualquer lugar da universidade. Então, isso é uma coisa que eu daria de conselho, porque eu acabei não usufruindo bem dos meus módulos livres, né, durante a graduação. E outra é aproveitar as disciplinas optativas. Em que sentido? No sentido de realmente ver um pouco além daquilo que tem no seu fluxo. O fluxo, ele tá ali para te orientar um pouco do que você tem que fazer para sair um profissional capacitado dentro daquilo que você escolheu. Mas as disciplinas optativas, elas estão ali para você realmente explorar suas áreas de conhecimento, ver se é aquilo realmente que você gosta, se você não gosta, e também forçar um pouco além a sua formação enquanto profissional. Por exemplo, se você sabe que talvez você goste, uma coisa que eu gosto bastante, trabalhar com catalisadores, tinha uma disciplina de catalisadores como optativa, foi uma das primeiras que entrou na minha grade. E, assim, aproveitar para ver se realmente aquilo que você imaginava é aquilo na prática, é o tipo de conhecimento que você gostaria de desenvolver fora da universidade. Isso um pouco mais focado já para o seu curso. Mas, então, não tenham medo de pegar as optativas para descobrir aquilo que vocês gostam de fazer. Você tá na universidade para descobrir isso mesmo. É o seu momento. Então, tentem bastante. Eu acho que esse é o conselho. Vou instaurar um novo cargo para mim durante esse podcast. Além de uma pessoa entrevistada, eu vou ser comentarista da Júlia. Mas, pegando muito do que ela falou, a universidade é um ambiente plural. E as áreas do conhecimento, elas não andam separadas. Então, enfim, para você ser um bom profissional, é bom que você saiba um pouquinho de tudo. Então, a gente, cada área das exatas, é importante que a gente tenha um conhecimento e a sensibilidade que o pessoal de humanas tem. E uma coisa que ela falou também que eu achei muito interessante é a questão de você conhecer o que você gosta e o que você não gosta. Isso é muito importante também, às vezes, você que está escutando o podcast, se você acha que a química talvez não seja o seu curso. E tá tudo bem se não for. É justamente nesses momentos de explorar o módulo livre e explorar as disciplinas optativas que você pode pegar matérias em vários lugares. É uma coisa que é muito interessante dentro da Universidade de Brasília e dentro das universidades públicas, é que você pode pegar matérias de qualquer canto. Então, você pode se conhecer e se você entender que você gosta mais de outra coisa, você pode mudar tranquilamente. É um momento importante. Eu também gostaria de comentar um pouco sobre o que a Júlia falou. Gente, não subestimem o valor das optativas, porque, por exemplo, elas podem desviar um pouco do que seu curso se trata, mas elas podem ter muito valor para você, tanto na sua carreira acadêmica, como se você for seguir uma carreira profissional. Por exemplo, eu gosto de citar o exemplo que eu fiz como optativa de Engenharia Química, Introdução à Administração. Eu fiz sem pretensão nenhuma, achando, eu vou cumprir currículo, eu vou pegar só meus créditos e vai ficar por isso. Mas eu nunca achei que as coisas que eu vi naquela matéria, eu continuo vendo até hoje, até mesmo no meu estágio, vejo, enquanto estou buscando emprego, coisas sobre como KPIs, taxa de amortização. São vários conceitos assim, de administração que entraram dentro da engenharia química, por exemplo, no TCC2, que é a matéria que a gente fez, Projetos 2, no caso. E, enfim, é só um exemplo que eu gosto de mostrar de como as optativas, apesar de muita gente não achar que elas vão ter uma importância, elas podem sim ter um papel muito importante na sua formação como profissional. Muito bacana as opiniões de vocês, os assuntos que vocês trouxeram. Eu mesma, se eu pudesse dar uma dica para uma versão mais jovem minha, provavelmente seria falar com os professores, porque nós temos aqui professores dos mais variados lugares, de outros países, professores que tiveram várias trajetórias, que fizeram mestrados, doutorados fora do país, e eles têm muito a acrescentar além do que eles trazem aí na sala de aula, tanto que a gente trouxe esse projeto do podcast para falar um pouco mais sobre essas trajetórias de vidas. Inclusive, você que está ouvindo, escute os outros episódios do podcast. E também pensar que a graduação não é uma linha reta que você anda. Aqui, cada um vai por um canto, as pessoas se encontram em lugares que elas jamais imaginaram se encontrar. Às vezes você vai perceber que a linha que você estava seguindo não era aquilo que você queria estar fazendo. Então, assim, não é uma corrida contra o tempo, não é uma corrida contra ninguém, não é uma corrida contra você mesmo. Realmente aproveite
esse momento da graduação e tudo que ela está te oferecendo. Pensando nisso, né, nessas palavras, se vocês pudessem dar um conselho para quem está entrando agora na Química, o que vocês falariam? Bom, então, eu não me julgo 100% no direito de dar conselhos assim para os calouros que estão entrando agora no curso, mas se eu fosse pensar em o principal seria meio que parafraseando o que a Nara disse na pergunta anterior. Isso vai acontecer com muita gente na universidade. Vai ser a primeira nota ruim que você vai tirar na vida. E essa nota ruim, quando ela chegar, ela pode não chegar, mas se ela chegar, ela não vai ser o fim do mundo. Você vai simplesmente se erguer e continuar em frente, seguir. No meu caso, eu tive... A minha derrota foi numa matéria chamada Laboratório de Química Analítica. Eu lembro que era uma matéria que eu gostava muito e que eu gostei também muito da didática do professor. Tanto é que, passada essa matéria, eu peguei mais 2 matérias com ele, o professor Sodré. Mas na primeira prova da matéria, eu tirei minha primeira nota vermelha da vida. Foi 3,5, se não me engano. E isso foi, claro, foi uma derrota. Eu passei uma semana em estado depressivo. E quando ocorre uma situação dessas, você tem as 2 opções, né? Ou você vai pensar, eu não presto pra isso não é pra mim, eu sou um nada. Mas, então você pode seguir o que a maioria das pessoas segue. E o que é que eu posso tirar dessa experiência? O que é que eu errei? Onde que eu posso me esforçar mais? E usar essa derrota, entre aspas, como um aprendizado para que você consiga seguir sua graduação com uma nova visão sobre a experiência da universidade. Se eu pudesse dar um conselho para quem está entrando agora, eu vou pegar um pouco do que os meninos falaram na pergunta anterior, que é a questão de viver esse momento, mas eu vou direcionar esse viver um momento para atividades de extensão. Então, por exemplo, o próprio PET, a empresa Júnior, o AISH. Eu digo os da Química, né? Eu citei apenas os da Química. Eu acho que a gente entra com uma ideia meio errônea quando a gente é calouro de que a gente não está preparado para participar de uma atividade de extensão, talvez pela pouca falta de experiência. Só que não, gente. A universidade, e principalmente as atividades de extensão, é um espaço para você errar, um espaço para você aprender, um espaço para você evoluir como pessoa e como profissional. Então tentem pleitear essas vagas, é uma coisa muito importante. E outro conselho que eu daria para quem está entrando agora, não tenham medo de estabelecer vínculos. Eu acho que a gente entra muito com a cabeça de eu estou ingressando na vida adulta e pessoas adultas não podem ter tantos vínculos assim, mas vocês vão ver que faz diferença você ter pessoas que caminhem com você durante a graduação, tanto para estudar com você, para ser um suporte, enfim, para ser um suporte, seja ele emocional, seja ele para estudar. No final, é muito prazeroso o vínculo que a gente estabelece depois de 5 anos, né? De você caminhando com uma pessoa que na maioria das vezes compartilha o mesmo sonho que você, os mesmos objetivos que você. São pessoas que você vai poder conversar, fazer um desabafo. Então seriam esses 2 conselhos. Aproveitem a universidade, não tenham medo de estabelecer vínculos, porque adultos também podem estabelecer vínculos. Os papéis se inverteram, porque agora eu vou fazer um comentário sobre a fala da Linara, mas é justamente isso, gente. Principalmente quando você está num curso de exatas e um curso, falando com um pouco de propriedade mais pro curso que eu faço, que é Química Tecnológica, não é um curso fácil, é um curso que te isola, é um curso que requer muito do seu tempo. É muito importante você encontrar um vínculo em pessoas que estão na mesma área que você, porque tem algumas dores e algumas questões que somente uma pessoa que está naquele seu curso vai entender o que você quer dizer. É importante que você tenha amigos para além da graduação, isso é óbvio, mas é importante também ter alguém que compartilhe e que entenda quando você for fazer certos desabafos, porque isso é muito importante. E passando também para os conselhos que eu propriamente daria para os calouros, eu tenho 2, né? O primeiro é perguntem. Tá? Não tenham medo de perguntar. Não entender um conceito, não entender uma passagem de cálculo, pergunta.
a gente vem com o imaginário de que as pessoas vão rir, as pessoas vão fazer piada, só que, gente, isso não acontece. Todo mundo na universidade tá aqui porque tem um sonho, tem uma vontade, tem algo pelo que lutar, sabe? E quando você tá ali numa disciplina que já é difícil e você não tá entendendo, muito provavelmente você não vai conseguir recuperar aquele tempo sozinho. Então não tenha medo de levantar a mão, de perguntar pro professor, falar, professor, volta. Professora, eu não entendi isso que você falou, pode voltar um pouquinho, explicar de novo esse conceito. As pessoas não vão achar ruim de você perguntar, os professores não se irritam de você perguntar nas disciplinas. E na verdade o que muitas vezes acontece é que tá todo mundo com uma dúvida muito similar, só que ninguém tem a coragem de levantar a mão, entendeu? Então levante a mão, pergunte. Isso faz muita diferença lá na frente, sabe? No aproveitamento que você tem das coisas. E o segundo, também um pouco nessa linha, seria aprender a estudar. A gente vem com uma ideia muito errada, muito... Não exatamente errada, mas um pouco equivocada, um pouco desbalanceada, eu diria, de que estudar é você sentar, fazer resumo e marcar livro. Só que existem outras formas de você estudar. Existem formas um pouco mais ativas, existem formas um pouco mais passivas. Você tem que encontrar aquilo que faz sentido para você. Mas o que eu queria deixar é que, na verdade, estudar da forma que a gente aprende no ensino básico não necessariamente vai ser para todo mundo. Talvez você se dê melhor com metodologias um pouco mais ativas. Então, procure um pouco sobre as metodologias de ensino, metodologia de aprendizagem, curvas de ensino e de aprendizagem, porque isso vai fazer diferença. E a universidade, ela consome muito o seu tempo já. Então, o que você puder otimizar para conseguir viver ainda momentos muito importantes da sua vida fora da universidade, eu daria esse conselho que teria feito muita diferença para mim lá no início. Perdi o time do comentário, mas eu vou fazer mesmo assim, em cima do comentário da Ju. É clichê o que eu vou falar, mas não existem perguntas burras. Burrice é você ir para casa com dúvida e perder a oportunidade de adquirir um conhecimento. Dito isso, perguntem muito para os seus veteranos também, eles estão aqui para ajudar, eles muito provavelmente passaram por situações semelhantes do que vocês vão passar aí ao longo da graduação, então não tenham medo de chegar para os seus veteranos e realmente tirar dúvidas, eles têm várias dicas, eles vão te ajudar a passar por esses momentos difíceis ao longo da graduação. Dito isso, vamos falar de coisa boa. Como vocês enxergam o papel do PET e as outras atividades extracurriculares na formação acadêmica e profissional de vocês? Bom, eu diria que, para mim, de maneira pessoal, o que o PET mais me proporcionou foi a possibilidade de eu aperfeiçoar minhas relações interpessoais. Então, eu sempre fui uma pessoa que foi um pouco fechada, eu tinha dificuldade de conviver com outras pessoas, trabalhar então com outras pessoas seria um pesadelo para mim, e o PET meio que me deu essa oportunidade de conhecer, de trabalhar com pessoas que vêm têm origens diferentes, que são de outros cursos ainda que semelhantes, ou também de outros cursos mesmo, no caso da Interpet, que eu fiz parte no começo do ano passado. E trabalhar com outras pessoas meio que te abre a possibilidade de ver que você pode, por exemplo, resolver um conflito conversando, você pode atingir um trabalho melhor se você conseguir se coordenar, se manter em sincronia com outras pessoas. E isso é uma habilidade que ela é muito útil no mundo de hoje. Todo vaga de emprego que você vai ver, muito provavelmente vai ter lá como ou requisito ou necessário, então que será um diferencial, que é você ser bom em relações interpessoais. Então eu acredito que essa foi uma coisa que eu acho que o PET me agregou muito. Então, o que eu acredito ser o papel do PET e das outras atividades de extensão primeiramente, eu acredito que auxilia muito na formação de pessoas, e no que eu digo formação de pessoas é tanto na parte de você adquirir habilidades profissionais, quanto na parte de você se conhecer melhor. Então, se conhecer o que você gosta de fazer, explorar outras coisas, enfim, descobrir novos talentos. Falando do PET em específico, eu posso citar a questão da revista Protocolos, que foi um projeto que eu tive a oportunidade de participar desde o início. Inicialmente surgiu uma ideia de
de transformar o Famigerado Que Artigo, um projeto muito antigo do PET, em uma revista científica. Então, eu acho que o que mais me agregou foi a questão da resiliência. A resiliência de você pegar um projeto que já era grandioso e transformar em algo que continuasse a ser grandioso. Então, todo aquele perrengue de início de projeto. Então, pensar, poxa, como é que a gente vai fazer um modelo para revista? Quem é que vai corrigir os textos? Como é que a gente faz um site para revista? Tudo para ficar o mais profissional possível. Então, acho que na questão da resiliência me agregou bastante. Eu sou... como é que eu posso falar? Eu sou tiete de atividade de extensão, já passei por várias. Posso citar também a Empresa Júnior, que agregou bastante no meu crescimento. E tanto o PET quanto a Empresa Júnior me fizeram conhecer uma parte que eu gosto bastante de mim, que é o marketing. Hoje em dia, se eu fosse fazer um segundo curso, com certeza seria marketing. E é uma coisa que, infelizmente, a química sozinha não iria me proporcionar, porque não tem disciplinas voltadas a isso. E foi uma coisa que eu descobri que eu gostava. Então é isso. Acho que esse é o grande papel das atividades de extensão. E pegando um pouco do que o Eliado falou, né, que ele falou da questão das soft skills, a gente desenvolve muito hard skill. Então, aprender a mexer em programa, enfim, várias outras coisas, mas a soft skill é muito importante. Então, por exemplo, a minha resiliência é uma soft skill. A questão de contato com pessoas, né, de você saber lidar com pessoas, é uma soft skill que, particularmente, eu acho tão importante, às vezes até mais importante do que uma hard skill. Bom, eu tive um pouco de tempo de PET, digamos assim, e uma das coisas que eu vejo que mais me agregou, e eu tenho certeza que vai agregar qualquer pessoa que decidir fazer parte desse projeto, desse programa maravilhoso, é justamente a questão de gestão de projeto. No sentido de pegar uma ideia incipiente, aquela coisa bem básica, e transformar em algo realmente, eu vou usar até a mesma palavra que a Alina usou, que é transformar em algo grandioso. Pegar uma ideia, pegar uma vontade de um grupo, e transformar aquilo ali em algo que vocês se orgulham de ver, se orgulham de fazer. Então, entender como é que você sai de uma ideia para uma entrega, sabe? Eu acho que isso é o que mais me agregou. De pensar o que você precisa para estruturar, o que é preciso para entregar, o que é preciso para divulgar, e por aí vai. A Linara até citou um pouco de um outro projeto, que é a revista Protocolos em Química. Então, tipo assim, pensar um pouco, uma revista científica, o que ela precisa? Ela precisa de um ISSN, ela precisa de um modelo, ela precisa de uma carta, e desenvolver em cima disso e pensar como é que você vai transformar uma ideia em algo que é completo, em algo que as pessoas vão ver como uma referência. E isso a gente tem muito no PET, em vários projetos, inclusive esse podcast. A gente teve muito tempo de pesquisa, muito tempo de avaliação, muito tempo de orçamento para conseguir equipamento. Então, é realmente fazer essa gestão de projeto que eu acho que é uma coisa importante. E mesmo que dentro do PET a gente desenvolva projetos que são um pouco diferentes, digamos assim, da área de atuação de um químico, de um engenheiro químico, o que fica é justamente a forma de organizar e de estruturar esse pensamento de projeto a longo prazo. Apesar de ser uma coisa diferente, você consegue aproveitar muito esses conhecimentos. E com todas as experiências que vocês tiveram aí ao longo da graduação, eu imagino que vocês tenham tido vários desafios a superar, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses desafios que vocês tiveram aí ao longo da formação acadêmica de vocês. Então, fora os desafios que nós já conversamos aqui sobre matérias que fizeram você tirar suas notas vermelhas, suas primeiras derrotas, eu acredito que o maior desafio que eu tive na graduação foi encontrar um estágio. Eu citei que um dos conselhos para o eu mais jovem seria, busque um estágio o quanto antes. Porque quando eu me encontrei no 9º semestre da graduação e eu não tinha ainda tido um estágio, e no caso da Química Tecnológica e da Engenharia Química, é um componente curricular, a gente tem que fazer um estágio obrigatório, eu meio que entrei numa ansiedade terrível, porque eu pensei, poxa, eu vou sair da universidade e eu vou ser um engenheiro que não tem experiência nenhuma. E isso meio que seria um desastre para minha carreira. Então, esse período que eu passei procurando desesperadamente estágio foi definitivamente um dos maiores desafios que eu passei. Mas que
eu agradeço por isso todo dia. Eu consegui entrar no estágio que eu estou agora, estou estagiando como engenheiro de processos na Ciplan Cimento Planalto, que é uma indústria de cimento que tem aqui no Distrito Federal. E esse estágio permitiu que eu visse um pouco sobre o dia a dia de uma das profissões para onde uma boa parte dos engenheiros químicos vai, que é a engenharia de processo. E meio que me deu uma ideia do que eu posso fazer quando eu finalmente me formar. Então, falando um pouco dos meus desafios, eu acho que o primeiro deles foi aprender a estudar. Eu sei que a Ju falou de resumo, gente, mas eu faço resumo, tá bom? Mas é um lance de você entender aquilo que funciona pra você. Então, resumo pra mim, sozinho não foi suficiente. Eu tive que fazer bastante exercício. Então, acho que esse é o ponto principal. Enfim, pra mim foi mais difícil. Você aprender a estudar e é isso. Outra coisa que foi difícil também foi a questão de conciliar o tempo. Vocês vão passar por isso, todo bom estudante da graduação passa por isso, que é a questão de ter buraco na grade. Ter muitas horas vagas de intervalo entre uma hora e outra. E são momentos que a gente pode usar pra ser produtivo. Então, sei lá, fazer um relatório, estudar pra uma matéria, ou até mesmo tirar um tempo livre. Ajuda bastante quando você chega em casa pra você ter um tempo de qualidade, né? Você não precisa ficar pensando na faculdade, porque acaba que a gente passa bastante tempo aqui. Vocês vão perceber que no decorrer do curso de vocês vão ficar bastante tempo aqui, vocês vão pensar bastante nisso. Então é bom gerenciar seu tempo para você conseguir fazer bem seu curso, mas também não surtar por causa disso, né? Conseguir ter o respectivo tempo de qualidade. E outra dificuldade que eu também tive foi a questão de decidir a área que eu gosto e as áreas que eu não gosto. Que é uma coisa muito importante na graduação. E uma coisa que me ajudou muito foi a disciplina de técnico de pesquisa, inclusive recomendo que todos façam. Porque é um momento que você pode conhecer um pouco da pesquisa, enfim, de determinado professor, a área que ele trabalha, mas não é um comprometimento muito longo. São só 6 meses, diferente de um PIBIC que você tem que ficar 1 ano pesquisando isso. Então é um bom momento para entender o que você gosta. Então, por exemplo, eu fiz PIBIC na computacional, gostei bastante e agora tá sendo meu TCC. Mas eu poderia ter feito e não gostado e procurar outro rumo pra seguir. O maior desafio da minha graduação, eu acho assim, que disparado, é justamente ter sobrevivido à cadeia de orgânica. Eu não vou mentir pra vocês, eu não tenho aptidão nenhuma pra orgânica. Então, quando chegou a hora de fazer a cadeia com aquelas disciplinas que até hoje me dão pesadelos, eu falei, cara, eu gosto de química, eu quero me formar química, eu quero atuar enquanto uma química industrial, então eu preciso passar por isso, sabe? Foi um momento que eu vivi um pouco do que a Linara até comentou um pouco mais cedo, né? Que é justamente essa questão de descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Porque eu acho que a gente tem muito essa ideia, e acontece bastante com a galera da química, ver química orgânica no ensino médio, entrar pra universidade porque acha que aquilo ali é incrível. E aí quando você pega a sua primeira disciplina de orgânica, você fala, cara, eu quero morrer. Sabe? É um baque muito grande. Eu acho que o maior baque que a gente tem na graduação de química é justamente as matérias da química orgânica. E assim, foi um momento muito desafiador pra mim, porque eu não tenho aptidão nenhuma pra orgânica. Mas eu precisava vencer aquelas disciplinas justamente pra ter o meu tão almejado, né, diploma. E assim, foi um momento até de muito aprendizado pra mim, principalmente porque eu tive muitos momentos de autoconhecimento, de saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso é uma parte muito importante, principalmente quando você tá decidindo o rumo da sua carreira, o rumo da sua vida, né, digamos assim, com a graduação. Mas para além disso, sabe, entender que aqui no Instituto de Química, por exemplo, a gente tem divisões didáticas. Aqui a gente tem orgânica, inorgânica, analítica, físico-química. A gente tem a área de tecnologia e a área do ensino. Só que a gente tem que entender que isso são divisões didáticas, para facilitar o aprendizado. Quando você tá lá fora e você tá atuando quanto químico, as pessoas não vão chegar para você e falar, você é um químico analítico, você é um químico inorgânico. Não. Você está sendo contratado e você está atuando enquanto químico. Então você precisa saber de tudo um pouco. E não é nem para saber realmente fazer os mecanismos. Assim, meu maior pesadelo foi reações orgânicas e seus mecanismos 1. Eu não tenho nenhum medo de falar isso.
E, tipo assim, não é que as pessoas vão chegar pra você e pedir pra você fazer um mecanismo ou a torre da sua produção vai explodir, não é isso. Mas é pra quando você pegar um estudo, pegar alguma coisa em que você vai embasar algum processo, vai embasar alguma reação, você conseguir entender, ter o mínimo de discernimento e senso crítico pra saber se aqueles dados ali, eles estão condizentes, se aquilo ali foi uma metodologia que faz sentido pro que você tá tentando obter. Então você precisa saber de tudo um pouco, sabe? Foi um grande desafio pra mim, principalmente essa questão de entender que apesar de eu odiar essa área, de eu realmente não gostar nem um pouco e ter certeza que eu não queria seguir para aquilo, que eu realmente precisava, além de saber o que eu gosto e o que eu não gosto, ter a disciplina para sentar e fazer aquilo que eu realmente sabia que eu não gostava, de estudar uma área que eu não gostava, porque eu sabia que no futuro aquilo ali ia ser importante para minha formação profissional. Para finalizar, quais são os planos do futuro? O que vocês querem agora que vocês chegaram nessa reta final, aí pós-formatura? Os planos para o futuro, pelo menos os meus, eu acredito que talvez seja semelhante para todo mundo aqui, seja que é uma grande incógnita no momento. No momento como eu falei, eu estou estagiando como engenheiro de processos, mas eu sei que talvez essa não seja a área que eu vá ficar o resto da minha vida. Eu não tenho certeza se eu vou ser contratado ou não na empresa que eu estou. E, no momento, o plano que me parece mais certo seria assim que eu terminar minha formatura, porque eu estou no 10º semestre e eu só tenho, faltando na minha grade, o estágio obrigatório, que eu estou cumprindo agora. Seria voltar para a minha cidade e lá eu tentar procurar por outras oportunidades de trabalho. Eu sei que a engenharia, tanto a engenharia quanto a química industrial e a química também, elas são áreas que elas têm leques de atuação bastante amplos. Então, eu sei que se eu tivesse um tempo para, claro, após terminar a universidade, eu tivesse um tempo no lugar onde eu já estou acostumado a ficar, com a minha família, eu teria um tempo para raciocinar e pensar qual seria a melhor opção para o meu futuro. Eu planejaria, enquanto, claro, trabalhando e me mantendo por lá, procurar uma opção melhor dentro da minha área para seguir carreira. Esse é meu plano primordial agora, no meio dessa grande incógnita que é a formatura. Então, para mim também é uma incógnita que eu vou fazer depois que me formar. Inicialmente eu penso em começar a estudar para concurso, até porque a carreira pública é uma coisa que eu me interesso, aproveitando também que estão abrindo vários concursos direcionados para química, então para quem acompanha concurso sabe que de vez em quando é difícil isso acontecer, mas a gente está num momento de boa oportunidade para isso. Mas, logicamente, eu não quero só ficar estudando, eu quero também já ingressar no mercado de trabalho para não ficar parada. Então, meu plano é estudar e trabalhar, pleitear uma vaga em alguma empresa. Eu quero continuar também na questão de pensar em trabalho, porque atualmente estou fazendo estágio. E o estágio me deu uma liberdade financeira, né? Eu tenho um salário e eu não queria perder isso. Inclusive, é uma coisa que eu até deixo de conselho para vocês, para quem tiver a oportunidade de fazer estágio remunerado ou ser bolsista em algum projeto, sempre economizem um dinheirinho. Eu sei que a gente fica muito emocionado quando a gente começa a conquistar nossa liberdade financeira, de questão de, ai meu Deus, eu vou gastar meu dinheiro, vou comprar um monte de coisinha. Só que lógico, tem que aproveitar o salário mesmo, tem que aproveitar o dinheiro que você recebe, mas tem que aproveitar com sabedoria. Por exemplo, agora nós estamos num momento que a gente não sabe muito bem como vai seguir adiante. Então, ter uma reserva de dinheiro para você conseguir se manter é importante também. Eu queria perguntar para a produção se pode só reprisar a fala da Linara no lugar da minha. Brincadeiras à parte, é um pouco disso também. E uma outra... Essa questão de estudar para concurso é um bom momento para química. Quem acompanha realmente, igual ela falou, sabe que é uma vez a cada 10, 12 anos que sai um concurso com 5 vagas para químico. Então, é um bom momento pra gente, principalmente agora que tá saindo da graduação, ainda tá um pouco incerto do que fazer, né? O futuro só a Deus pertence. Mas uma outra possibilidade que eu também tô avaliando no momento é o mestrado, né? Que é a continuidade dentro da carreira acadêmica, que é algo que eu tenho bastante interesse, mas... É um momento que realmente, assim, a gente não tem como ter certeza de nada.
né? Então, muita esperança de que tudo vai dar certo, confiança talvez não. Finalizando a nossa roda de conversa, eu gostaria muito de agradecer vocês, né, Liardo, Linara, Júlia, por compartilharem com os nossos ouvintes as experiências que vocês tiveram aqui durante a graduação. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para quem estiver ouvindo e realmente muito obrigada aí por terem aceitado esse convite. Este episódio foi feito com a participação de Luísa Pedrosa como entrevistadora, Vitória Pires como editora e Nicole Maito como roteirista. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.